A vontade de poder é um dos conceitos mais fundamentais da filosofia de Friedrich Nietzsche. É também um dos seus conceitos mais complexos, pois nunca foi definido sistematicamente nas suas obras, deixando a sua interpretação aberta ao debate. Nietzsche havia considerado escrever um livro sob o título A Vontade de Poder, que anunciou na Genealogia da Moral publicada em 1887, essas coisas serão abordadas por mim de forma mais completa e séria em outra conexão, com o título sobre a história do niilismo europeu, para o qual remeto-vos para uma obra que estou a escrever, A Vontade de Poder, tentativa de reavaliação de todos os valores. No entanto, em 1888, Nietzsche abandonou todo o projeto de A Vontade de Poder e decidiu escrever uma nova magnum opus em 4 partes com suas notas reunidas no projeto abandonado, sob o título Reavaliação de Todos os Valores e realmente terminou o primeiro trimestre, o Anticristo. Infelizmente, ele não conseguiu completar esta tarefa monumental, pois sofreu um colapso mental em 1889. Com perda completa de suas faculdades mentais durante os 11 anos restantes de sua vida. Durante este tempo, a irmã de Nietzsche, Elisabeth, e seu amigo Peter Geist tomaram posse de todas as suas notas inéditas e as editaram para publicar A Vontade de Poder. Elizabeth afirmou que este texto era obra-prima de seu irmão. Infelizmente, ela queria usá-lo para prosseguir a sua agenda pessoal no nacional-socialismo. Desde então, este trabalho foi substituído por uma segunda versão expandida contendo 1067 seções, que inclui as notas originais de Nietzsche. Isto é o que passou a ser comumente conhecido como Vontade de Poder. Embora continue sendo uma obra publicada póstumamente, e não um texto concluído por ele, ainda é uma excelente antologia de seleções de seus cadernos. Iremos nos concentrar no que o próprio Nietzsche realmente escreveu e publicou durante seus anos ativos, bem como faremos algumas referências às suas notas não publicadas quando for apropriado. Os primeiros trabalhos de Nietzsche, Human, All to Human, The Dawn e o The Gay Science, fornecem os seus primeiros insights psicológicos sobre o desejo de poder. Ele escreve, da razão pela qual uma pessoa poderosa é grata é esta, seu benfeitor tem. Intrometeu-se em sua esfera é uma forma mais branda de vingança. Sem a satisfação da gratidão, o homem poderoso teria se mostrado impotente, portanto, seria considerado assim. Portanto, toda a sociedade do bem, originário dos poderosos, coloca a gratidão entre os primeiros deveres. Nietzsche explica que se alguém faz algo por você, há uma implicação de que você era impotente e precisava da ajuda dele. Você está degradado aos olhos dele e aos seus. Então você agradece, e a implicação é invertida, ele fez algo por você, como se você fosse o poderoso e ele o seu servo. Nesse sentido, a gratidão pode ser considerada uma forma branda de vingança. Em outro aforismo, Nietzsche observa o esforço das pessoas em despertar piedade e pergunte-se se essa pronta reclamação e choramingo, essa exibição de infortúnio, não tem, no fundo, o objetivo de tornar os espectadores infelizes. A piedade que os espectadores então demonstram é, na medida em que é um consolo para os fracos e sofredores, na medida em que estes reconhecem que possuem ainda um poder, apesar de sua fraqueza, o poder de causar dor. Como podemos observar, o antigo Nietzsche não acha esse desejo de poder admirável, que na maioria das vezes, ele usou para explicar comportamentos de que não gostava. Isso mudaria mais tarde com sua Genealogia da Moral, para a qual Human, All to Human lançou as sementes. Ele explica que o desejo de poder existe tanto entre os poderosos, cuja elevada estima de gratidão Nietzsche explicaria assim, e entre os impotentes, cujo desejo de piedade Nietzsche interpreta como motivado por um desejo de poder. Aqui tropeçamos num ponto crucial, em que uma aparente negação do desejo de poder é explicada em termos do desejo de poder. Até mesmo o ascetismo, a humildade, a auto-humilhação e a renúncia ao poder mundano são motivados por este caminho. Ele escreve, e na verdade, a felicidade, tida como o sentimento mais vivo de poder, talvez não tenha sido maior em nenhum lugar da terra do que nas almas dos ascetas supersticiosos. Em outro aforismo, ele afirma, o poder que sofreu muito, tanto em ações quanto em pensamentos, é melhor do que a impotência, que só encontra tratamento gentil. Tal era o modo de pensar grego.
Em outras palavras, o sentimento de poder era mais valorizado por eles do que qualquer mera utilidade ou renome justo. Os poderosos não têm necessidade de provar o seu poder, nem a si próprios nem aos outros, oprimindo ou ferindo os outros, apenas o homem fraco deseja ferir e ver os sinais do sofrimento. Esta súbita associação de poder aos gregos foi um passo decisivo no desenvolvimento desta concepção num monismo abrangente, como a vontade de poder. Com estas ideias, surge a possibilidade de um monismo psicológico, em todos os fenômenos psicológicos podem ser redutíveis à vontade de poder. Nietzsche, contudo, não está primariamente à procura de qualquer princípio básico, ele não chega a esta conclusão e ainda. Em 1883, o conceito de vontade de poder surgiu como um relâmpago e, num sentimento frenético de inspiração, Nietzsche escreveu Assim Falou Zaratustra, onde a vontade de poder faz sua primeira aparição. É apresentado como um dos 3 principais ensinamentos que Zaratustra tem a oferecer, sendo os outros 2 o Ubermens e o Eterno Retorno. Ele escreve, só onde há vida, há também vontade, e não vontade de vida, mas a vontade de poder. Há muitas coisas que a vida valoriza mais do que a própria vida, ou mais da própria estima fala a vontade de poder. Assim a vida me ensinou. Nietzsche estava fundamentalmente preocupado em comandar ou exercer poder sobre si mesmo, não sobre os outros. A vontade de poder é uma força dinâmica em contínuo devir esforço, manifestando-se no encontro com obstáculos. É a expressão da autorrealização, de se tornar quem você realmente é. Zaratustra encarna a luta da vontade de poder, à medida que os obstáculos dão lugar inevitavelmente às resistências. Ele está completamente desinteressado em ganhar poder sobre os outros, como afirma, falta-me a voz do leão para todos os comandos. Na verdade, ele continua insistindo que a última coisa que deseja é a capacidade de comandar seus discípulos, mas sim que eles sigam a si mesmos. Nietzsche resume a vontade de poder de forma mais sucinta em O Anticristo, o que é bom. Tudo o que aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo o que provém da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta e de que uma resistência foi superada. O segredo que Zaratustra aprendeu com a vida é a autossuperação, característica do Ubermens. Como vimos, o principal problema é o autocomando. No entanto, não é tão fácil quanto parece. Na verdade, muitas pessoas personificam o que Nietzsche chama de o último homem, a antítese do Ubermens, aqueles que são todos iguais e seguem os outros, de uma mentalidade de rebanho, e com muito medo de fazer qualquer coisa extrema e permanecer na mediocridade durante toda a vida. Eles não correm riscos por medo ou preguiça. No entanto, Nietzsche não escreve para eles, mas para aquela pequena porcentagem de pessoas que desejam a verdadeira realização e felicidade na vida. A única maneira de alcançar o mais alto nível de felicidade é correr riscos. Porque acredite em mim. O segredo para colher da existência a maior fecundidade e o maior prazer é viver perigosamente. Há quase 0% de chance de você não sentir algum tipo de dor extrema em sua vida. Nietzsche nos diz para não fugirmos desta realidade, mas enfrentá-la e superá-la, para crescermos. Pense na metáfora de escalar uma montanha, há obstáculos e dificuldades pela frente, pode-se até correr o risco de cair das alturas e se ferir ou se matar. No entanto, ao chegar ao topo da montanha, você poderá ver as mais belas vistas imagináveis. Aquele que sobe as montanhas mais altas ri de todas as tragédias, reais ou imaginárias. Aqueles que não superarem seus obstáculos, perderão os momentos mais incríveis da vida e viverão vidas medíocres. O conceito de sublimação de Nietzsche é fundamental para compreender a vontade de poder. Ele acreditava que um impulso sexual, por exemplo, poderia encontrar satisfação na realização de outra coisa, como a atividade espiritual criativa, em vez de ser satisfeito diretamente. Um dos seus principais críticos do cristianismo é que este não sublimou os instintos, mas sim os repudiou. Como os instintos são o que nos torna seres humanos, é contra a própria vida, contrariamente à vontade de poder, na qual os instintos são a principal força motriz dos humanos.
Este contraste entre a abnegação, o repúdio e a extirpação das paixões, por um lado, e o seu controle e sublimação, por outro, é um dos pontos mais importantes de toda a filosofia de Nietzsche. O homem que só consegue desenvolver a faculdade da razão extirpando a sensualidade tem um espírito fraco. Um espírito forte não precisa guerrear contra os impulsos, ele os domina plenamente e é, na opinião de Nietzsche, o apogeu do poder humano. Ele ressalta que a maioria dos grandes filósofos não eram casados e explica a questão da seguinte forma: enquanto há a castidade dos filósofos, finalmente, este tipo de espírito claramente tem sua fecundidade em outro lugar que não nas crianças, talvez tenha também a sobrevivência do seu nome noutro lugar, a sua pequena imortalidade e nas suas notas escreve: fazer música é outra forma de fazer crianças ou a vontade de poder como única interpretação supõe também o seu oposto, nomeadamente, a decadência. A decadência deve ser explicável a partir da luta pelo crescimento, assim como a fraqueza deve ser compreensível em termos do princípio da força. Ele escreve: mas e se o prazer e a dor estivessem tão intimamente ligados que aquele que deseja a maior quantidade possível de um deve também ter a maior quantidade possível do outro? Também estar pronto para ficar triste até a morte? O ser humano não busca o prazer e evita o desprazer, ele busca um aumento de poder que é confrontado pelo desprazer como obstáculo à sua vontade de poder. Portanto, é natural que os seres humanos tenham uma necessidade contínua de desprazer para crescer. A vontade de poder se opõe à noção predominante de vontade de existir. Ele escreve: e na verdade, quem atirou na verdade com as palavras vontade de existir não acertou, esta vontade não existe. Pois, o que não é não pode querer, mas o que existe, como poderia ainda querer existir? Somente onde a vida é que também há vontade, mas não vontade de vida, mas sim, e assim te ensino, e vontade de poder. Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche se considerava um anti-Darwin. Darwin propôs que evoluímos através da seleção natural, segundo a qual a capacidade de sobrevivência deixará o maior número de cópias de si mesmo em gerações sucessivas. Herbert Spencer, um seguidor de Darwin, cunhou a conhecida frase: a sobrevivência do mais apto. Porém, ao contrário de Darwin, ele acreditava que todos os seres vivos buscam antes de tudo a autopreservação. Darwin não propõe a autopreservação, mas sim que os comportamentos vantajosos são aqueles preservados na seleção natural. Assim, Nietzsche atribui erroneamente a autopreservação a Darwin. Em The Gay Science, Nietzsche escreve: em desejar preservar-se é a expressão de uma angústia, de uma limitação do impulso genuinamente básico da vida que visa a expansão do poder e nesta vontade frequentemente arrisca e até sacrifica a autopreservação. A luta pela existência é apenas uma exceção, uma restrição temporária da vontade de vida. A grande e a pequena luta sempre giram em torno da superioridade, do crescimento e da expansão, do poder, de acordo com a vontade de poder, que é apenas a vontade de vida. O que está claro é que a sobrevivência de Nietzsche não é apenas autopreservação, mas é luta principalmente pelo aumento do poder. Tudo luta pelo poder, na maioria das vezes, inconscientemente. Beyond Good and Evil é quem tem mais referências à vontade de poder em suas obras publicadas, aparecendo em 11 aforismos. Nietzsche reitera que a vida não é autopreservação. Os fisiologistas deveriam pensar antes de considerar o instinto de autopreservação como o instinto fundamental de um ser orgânico. Um ser vivo procura acima de tudo descarregar a sua força, e a própria vida é vontade de poder. A autopreservação é apenas um dos resultados indiretos e mais frequentes. Além disso, em suas notas, ele escreve: pode ser demonstrado mais claramente para cada ser vivo que ele faz tudo, não para se preservar, mas para se tornar mais. Assim como uma árvore procurará naturalmente crescer as suas raízes e ganhar recursos, uma pessoa também procurará desenvolver a sua saúde, riqueza, força e estatuto, e que são todas expressões da sua vontade de poder. Schopenhauer já havia escrito muito antes de Darwin sobre seu conceito de vontade de viver. Nietzsche leu Schopenhauer extensivamente em sua juventude e tornou-se uma espécie de figura paterna para ele, embora mais tarde tenha se distanciado de sua filosofia. Como ele diria, remunera-se mal um professor se ele sempre permanecer apenas um aluno. Nietzsche rejeitou a vontade de viver em favor de sua vontade de poder.
A vontade de Schopenhauer é um conceito metafísico inspirado em suas leituras do númeno de Kant ou a incognoscível ou coisa em si, que existe independentemente do sentido e da percepção humana, e é o oposto do fenômeno, que se refere a qualquer objeto dos sentidos, como a visão e sons. Para Schopenhauer, a vontade é a causa de todo o sofrimento, pois a vida humana é uma luta incessante pela satisfação. Estamos constantemente perseguindo objetos de desejo para nos tornarmos felizes, mas quando os alcançamos, não ficamos satisfeitos e isso apenas nos liberta da nossa dor anterior. Permanecemos num estado constante de sofrimento e inquietação, até morrermos inevitavelmente. Daí o pessimismo de sua filosofia. No entanto, ele acredita que podemos alcançar felicidade momentânea e paz de espírito através da qual a vontade cessa o seu desejo de lutar. Isso vem de experiências estéticas, como música e arte. Porém, a única forma de nos libertarmos da nossa existência miserável é através da negação total da vontade e levar uma vida ascética, de forma a minimizar o sofrimento. Nietzsche, como vimos, abraça o sofrimento, pois é justamente ele que nos ajuda a crescer na vida. A dor é necessária e não deve ser desvalorizada. Visto que os obstáculos causam dor, devemos superá-los para que possamos avançar o nosso poder. Como ele diz em uma de suas frases mais populares, "O que não te mata te fortalece." Como filósofo experimental, Nietzsche procurou romper com a ilusão dos metafísicos que acreditavam que poderiam resolver todos os enigmas da vida com um golpe, com uma palavra, e se tornarem os desvendadores do universo. Ele afirma que a vontade de verdade o dos filósofos, ou seja, o seu aparente desejo de procurar desapaixonadamente a verdade objetiva e absoluta, nada mais é do que uma manifestação da sua vontade de poder. Vontade de verdade, e vocês chamam aquilo que os impulsiona e os torna lascivos, vocês, os mais sábios? Vontade de pensabilidade de todo o ser, é o que chamo de sua vontade. Você quer primeiro tornar todo o ser pensável, porque duvida, com a devida suspeita, se é sequer pensável. Mas para você ele deve se comportar e dobrar. Assim, a sua vontade quer isso. Tornar-se-á suave e subserviente ao espírito, como seu espelho e reflexo. Essa é toda a sua vontade, vocês mais sábios, como uma vontade de poder, e mesmo quando você fala do bem e do mal e de avaliações. Você ainda deseja criar um mundo diante do qual possa se ajoelhar, vista é a sua maior esperança e intoxicação. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche nos diz para supor que conseguimos explicar toda a nossa vida instintiva como o desenvolvimento e a ramificação de uma forma básica da vontade, que inclui tudo, desde a procriação até a nutrição. Se assim for, no mundo visto de dentro seria simplesmente a vontade de poder e nada mais. Alguns intérpretes enfatizaram esta visão da vontade de poder como uma força metafísica geral subjacente a toda a realidade, tornando-a mais diretamente análoga à vontade de viver de Schopenhauer. Isto traz alguma confusão, pois Nietzsche é contra a metafísica. Muitos estudiosos nietzschianos insistiram que a vontade de poder é menos metafísica e mais pragmática do que a de Schopenhauer, enquanto Schopenhauer pensava que a vontade de viver era o que havia de mais real no universo. A vontade de poder de Nietzsche pode ser entendida principalmente como o conceito-chave de um psicológico hipótese, bem como um princípio útil para o propósito da vida do indivíduo. No entanto, não podemos negar que Nietzsche a vê cada vez mais como uma força básica de todo o universo na sua vida posterior. O que podemos fazer com essa contradição? O trabalho de Martin Heidegger continua a ter uma enorme influência na forma como a noção de vontade de poder de Nietzsche é interpretada, como uma unidade metafísica tradicional. No entanto, há uma distinção crucial a ser feita em termos de metafísica. Onde quer que Nietzsche rejeite a metafísica, é apenas na tradição platônico-cristã em que o ser é entendido como fixo e estático, como o mundo das formas de Platão ou o conceito cristão de céu. A vontade de poder de Nietzsche simboliza um eterno devir, portanto não possui um caráter substancial e durável. É um monismo em que até o ser é concebido como devir. O ser, portanto, não se opõe ao devir, mas sim o devir inclui o ser. Tendo isto em mente, é possível falar sobre a metafísica da vontade de poder.
Um ponto crucial deve ser destacado no conceito de poder de Nietzsche. Ele é caracterizado pela relacionalidade intrínseca. O poder só é poder em relação a outro poder. Em outras palavras, não existem coisas primeiras que depois tenham relações entre si. Antes, as coisas são o que são em virtude de suas relações. O conceito de poder de Nietzsche implica que a realidade é dinâmica e não existe uma causa fixa que possa ser separada dessa causalidade. Esta estrutura implica que o poder deve ser entendido como uma luta necessária por mais poder. O poder é um esforço necessário para se expandir e só é poder na medida em que pode manter-se contra outros poderes e se esforça para predominar sobre eles. Contudo, falar sobre uma vontade de poder é enganoso, pois toda a realidade é vontade de poder. Não é uma unidade independente, é sempre uma multiplicidade variável e relacional mantida em conjunto, e essas vontades de poder existem apenas como uma multiplicidade de vontades de poder, e assim por diante, ad infinitum. Está sempre em guerra consigo mesmo. É uma força básica única cuja essência é manifestar-se de diversas maneiras e criar multiplicidade e não esniá-lo, mas a partir de si mesma. Na visão de mundo de Nietzsche nada tem existência e significado fora do jogo ou das relações de poder. Por conta disso, não há desistência deste jogo. Este caos não é um mero fardo que temos que superar para sobreviver ou facilitar a nossa vida, mas também desempenha um papel muito positivo. É a base de toda a criação e criatividade, sem ela nada de novo poderia surgir. É preciso ainda ter o caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Para concluir, a concepção de Nietzsche da vontade de poder não é principalmente um princípio metafísico. A sua preocupação central é com o homem, e o poder é para ele acima de tudo um estado do ser humano. A projeção da vontade de poder da esfera humana para o cosmos é uma reflexão tardia. A riqueza e o poderio militar nunca foram sinais de grande poder na mente de Nietzsche, e ele percebeu plenamente que o poder envolve autodisciplina e autosuperação. Este é, de fato, o ponto central da vontade de poder.